Começa agora. Mente 5.0. Apresentação: Dr. João Lourenço Navajas. Trilha sonora: Banda Varsóvia. Olá, muito bom dia. Programa Mente 5.0, mais uma vez no ar, como todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. Meu nome é João Lourenço, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e trouxe como proposta um programa chamado Mente 5.0 em alusão à quarta revolução industrial, que é o que nós estamos vendo no mundo, que é a internet de tudo, de todas ao mesmo tempo, o tempo todo. Ou seja, nenhuma mentira poderia continuar sendo escondida, né? Vamos dizer assim. Tudo será revelado e está sendo revelado a ponto que as pessoas querem controlar a informação, controlando a internet. Na realidade, isso é impossível. Agora, porque isso não é uma ação meramente dos homens, né? É uma ação divina sobre o processo de transformação do planeta num mundo de expiação e provas, onde as experiências são compulsórias, para um mundo de regeneração, onde as experiências são conscientes. Vai continuar tendo problemas, mas nós vamos saber para que nós estamos passando por ele. E nesse sentido você pode participar desse programa, que é agora ao vivo, mas depois você pode ouvi-lo em reprise em alguns períodos da semana, mas agora que é ao vivo você pode participar de maneira ativa conosco através, por exemplo, do Facebook. Vá lá, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, e você, ao mesmo tempo em que nos ouve, faz a sua colocação, faz a sua pergunta, e nos últimos 15 minutos nós temos lá o Minuto da Mente, aonde eu responderei a sua dúvida sobre o assunto desse programa ou qualquer assunto relacionado à saúde mental, seja tratamento, diagnóstico, medicação, o que for, né? Também você pode nos assistir online, né, no YouTube. É só entrar lá no nosso portal, que chama-se Portal Mundo Maior do YouTube. Também se assiste online e em time você manda para a gente aqui a sua pergunta, a sua colocação, a sua dúvida, ou o que pertinente ou não ao assunto que nós estamos falando. E também você pode mandar sua pergunta diretamente pelo WhatsApp. Se você tem um celular e tem o WhatsApp, também quem tem computador pode usar o WhatsApp pelo computador, entre neste número, 0 operadora 11 99643 3827. Repetindo para quem está só nos ouvindo, 0 operadora 11 99643 3827, e mande a sua pergunta, que logo, logo vai chegar aqui para mim. A Thaís já está de prontidão lá na casa dela, me auxiliando aqui, e vai anotar as perguntas. Inclusive, temos algumas perguntas já da semana passada, que nós vamos retomar aqui, que não deu tempo, né? Também, se você não tem nenhuma dessas tecnologias, não tem problema. Tem um telefone? Liga para nós. Ligação gratuita pelo 0800 979 5011, ou pegue sua linha e ligue para 0 operadora 11 2457 5011. Com certeza, as nossas telefonistas vão receber com carinho a sua pergunta, retransmitir para mim aqui, para que possamos responder no Minuto da Mente, nos últimos 15 minutos do programa. E repetindo, só para quem está nos ouvindo, o telefone que está na tela, e eu não sei decor, é 0800 979 5011, obrigado, e eu, 0 operadora 11 2457 5011. E hoje o nosso tema continua sendo preparando a gente para lidar com os problemas que vamos ter no mundo de regeneração, né? Que é o quê? Por que sofremos, né? E na realidade não é uma pergunta, né? É uma explicação, né? Sofremos contrariedades para desenvolver habilidades. Quando a gente não sabia o que é que nós estávamos desenvolvendo, então era um mundo de expiação e provas, parecia castigo. Hoje, no mundo de regeneração, não. Eu quero passar por essa experiência para desenvolver esta habilidade. E nós lemos todo dia um livro sobre isso, chamado Por que Sofremos, do Huberto Roden. E agora nós estamos lendo trechos de um livro chamado Encontro Marcado, que é uma psicografia do Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. E hoje nós estamos num título que diz assim: Auxílio e Esforço Próprio. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente pode receber auxílio, sim. Como ele diz aqui, o tema principal que o Emmanuel quer trabalhar conosco é auxílio externo. A gente pode receber ajuda? Pode. Mas isso não faz com que a gente tenha que abrir mão do nosso esforço próprio, ok? Então ele vai falando assim: amemos a consolação. Sim, nós somos sempre acolhidos e consolados
por Deus, por Jesus, pelos mentores amigos. Então, amemos a consolação, usando-a, porém, à maneira do óleo, né, que lubrifica a máquina, sem exonerá-la da atividade precisa. Sim, a consolação é um lubrificante para o nosso trabalho, né? Então, muitas vezes, o trabalho é pesado, é árduo, é longo, né? Vamos dizer assim, cansativo. Então, às vezes, a gente precisa levantar o olhar de, não, mas eu estou servindo a Deus e enquanto eu sirvo a Deus, me contrariando em algumas coisas, eu estou desenvolvendo alguma habilidade. Aí vem lá a consolação, né? Cristo Consolador, que nos dê aqueles 4 instrumentos, né? Que é a mente aberta, coração puro, desarmado de qualquer tipo de violência e principalmente de misericórdia, ou seja, compaixão pelas pessoas que ainda estão com a mente fechada, com o coração cheio de amarguras e pronto para a briga. Isso consola, porque eu continuo servindo a lei maior, que é a lei de Deus. Isso lubrifica a minha máquina, né? Não me tira o dever de trabalhar, mas lubrifica, diminuindo o atrito, né? Que aí seria causado pela areia do nosso ego, né? É como a gente fala, toda a escuridão do universo não é capaz de apagar a luz da chama de uma vela, mas o sopro do nosso ego é capaz de apagar a vela, né? Então, quando a gente coloca o ego, ou seja, a nossa personalidade é acima dos princípios das leis de amor, então é quando a gente está negando a consolação divina, e aí a nossa engrenagem trabalha a seco, e talvez até com a areia do ego, né, do personalismo. Mas ele diz assim, ó, o Criador estabelece auxílio incessante para todas as necessidades da criação. Criador, criação, né? Mas determina que a lei do trabalho seja cumprida em todas as direções. O que significa lei do trabalho? Que é a lei do crescimento, é um direito nosso de não ficar estagnado. Até na lei da física, né, trabalho é tudo aquilo, é força vezes deslocamento, né? Então não adianta ter uma força parada, isso não é trabalho. E não adianta ter deslocamento em vão, né, que não produz nada. Então é força mais deslocamento. E aí essa força tem a ver com a nossa sair da inércia e ir na direção que nos foi proposta. Por isso que eu digo, a lei do trabalho seja cumprida em todas as direções. Então, o Criador criou a criatura, né, e estabelece como lei do trabalho da criatura, que é a sua cooperação, a sua colaboração com a criação divina, fazer a sua parte. Enquanto ele faz a sua parte, ele também desenvolve as suas habilidades, principalmente do ponto de vista espiritual. Então ele faz algumas comparações aqui, olha. A árvore encontra adubo no solo e alimento na atmosfera, que aqui é o CO2, né? No entanto, deve produzir o fruto conforme a espécie a que pertence. A ostra, conquanto usufrua o agasalho da concha, está protegidinha lá, e se rejubile na água nutriente do mar, fabrica pérola no âmago de si mesma. E olha que interessante, tanto a árvore como a ostra, de vez em quando elas sofrem um ferimento, né? Uma dor, um sofrimento. A árvore, ela precisa ser podada na época certa dela, para que as gemas laterais se ramifiquem e essa força vai produzir ramos mais nutritivos, produtivos, que vão dar folhas, flores e depois os frutos. Então precisa fortalecer a árvore através da poda, né, para que ela aguente o peso dos frutos que ela vai produzir. E a ostra, para que ela produza a pérola, ela sofre um sofrimento, um grão de areia machuca a pele dela, a mucosa dela, e é naquele machucado que vai se depositando o material que forma a pérola. Então é mais ou menos isso que acontece também na alma humana. Quando ela sofre o processo da contrariedade, é quando ela desenvolve as suas melhores habilidades. Okay? Uma concha sem ferida ou uma árvore não podada provavelmente darão frutos ou pérolas mal formadas, né? Bom, então diz aqui, assim, portanto, não fujas assim a responsabilidade de pensar
e realizar. Então você pode pedir para Deus, estou diante de uma situação. Aí Deus vai lá e te intui. Legal, bacana. É isso mesmo que tem que ser feito. Aí eu não fico esperando, tomara que aconteça, tomara que aconteça. Não, tá bom, ele me deu a dica, não, mas para chegar lá eu tenho que fazer um plano e ir realizando as etapas desse plano. Então, receber ajuda é, no mínimo, uma boa dica, mas você que tem que fazer, não é? É como falar para uma criança, é assim que faz conta demais. Que legal, mas por que não faz? Não, porque você tem que fazer, né? Como, por exemplo, uma pessoa que tem miopia, ela desistiu de ler e acha que é burra. Aí, de repente, alguém esclarece para ela, não, você só não está lendo porque o seu olho não enxerga. Põe um óculos. Olha que legal. Mas por que o óculos não está lendo para mim? Não, o óculos vai ajudá-lo a ler, mas quem tem que ler é você. Então, receber auxílio é importante, mas o esforço é nosso. Então, olha aqui, não fujas assim à responsabilidade de pensar e realizar. Você rogas o amparo da eterna sabedoria, solicitas a inspiração dos mensageiros da luz, requisitas esse ou aquele obséquios de amigos desencarnados, pedes concurso incessante às forças da natureza. Não te falta apoio do céu e da terra. Todavia, ninguém te consegue isentar das próprias obrigações. Faz sentido, né? É que nem aquela pessoa lá que tem uma figura de linguagem que se usa muito no meio espírita, né? Que a pessoa falou assim, eu tenho um plano de fazer isso, aquilo, mas eu vou ganhar na loteria e vou fazer isso. E ficava orando, meu Deus, meus mentores, né? Faça eu ganhar na loteria, Ele ficou assim, orando, até que um dia os mentores se cansaram de tanta oração, um mentor apareceu para, olha, a gente já entendeu, você vai ganhar na loteria, mas pelo amor de Deus, joga na loteria, né? Vai lá e joga, faça a sua parte. É isso que ele quer dizer. Não vai te faltar apoio do céu e da terra. Todavia, não se isente das próprias obrigações. Faz sentido isso, né? Bom, com isso ele também nos chama atenção para uma coisa interessante, né? Raciocina e perceberás que o auxílio e o esforço próprio que você faz funcionam conjugados, né, sempre, em todos os lances da experiência. Então você nunca está fazendo nada sozinho e nunca é só o auxílio que faz por você. Sempre funcionam de maneira conjugada. E o que significa isso? Criatura não é situação passiva, né? O Criador criou a criatura, né? Mas a criatura, ela é ativa, ela faz a cocriação. Por isso que Jesus dizia que Jesus fala a palavra eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, mas o Pai é maior do que eu. O que o Huberto Roden comparou com a onda do mar, que pode dizer assim, a onda diz assim, eu e o mar somos um. O mar está em mim e eu estou no mar, a onda falando, mas o mar é maior do que eu. Então a onda faz o papel dela. E nem por isso ela é menos mar, menos oceano, né? Ela também participa. Então ter essa ideia de que sem o auxílio do mar, a onda não consegue participar. E sem a participação da onda, o mar não consegue se manifestar. Então Deus, Criador, se manifesta através das suas criaturas. Como? Através do princípio inteligente. Lembra? Que dorme na pedra, né? Se organiza melhor na planta, né? Desperta no animal, mas simplesmente ele começa a agir de maneira consciente na esfera hominal, que aí então começa a vir as nossas ambivalências, né? Será que eu tenho que atender só as necessidades do corpo com a minha inteligência ou eu já posso começar também a atender as necessidades do espírito? Essa mistura chama-se hominal. Foi exatamente quando a nossa inteligência estava pronta que Jesus apareceu e falando, agora você já pode desenvolver o aspecto moral da existência humana. E aí o pessoal fala, mas então o que eu tenho que fazer? Só uma coisa necessária,
a realização da humanidade. Tornem-se seres humanos. Como que eu me torno ser humano? Tirando todo o resíduo de animal que existe em você. Como é que eu sei que eu tenho isso? Pelo tamanho do egoísmo que você ainda alimenta dentro de você. Quanto mais egoísta você for, mais próximo ainda do hominal você está, né? Agora, quanto mais você trabalha o egoísmo e deixa de ser egoísta, mais do humano você está. E a capacidade de amar de maneira fraterna só é possível quando você está totalmente humanizado. Por isso que só uma coisa é necessária, Jesus disse, né? A realização da humanidade. Como é que eu faço isso? Desgastando o egoísmo. E como que eu faço isso? Você pode fazer isso de maneira passiva, que é um mundo de expiação e provas, onde serão colocadas na sua frente experiências que vão te contrariar para desgastar o teu ego. Ou você pode entrar no mundo de regeneração e fazer isso de maneira ativa, que Jesus já tinha deixado para a gente, o Cristo, né, o exemplo dele de como fazer isso, não de maneira passiva, mas de maneira ativa, que é o espírito de serviço, ou como a gente fala no meio espírita, fora da caridade não há salvação. Parar de pensar só em você, nas suas coisas, nas suas necessidades do dia a dia, e pensar um pouquinho na necessidade do outro. Cuidar do outro é a atitude cristã de sair do ego e partir para o humano, para o eu divino. Então é isso, nesse processo, se você se desperta para isso, não te falta o apoio do céu e da terra. Não vai faltar. Todavia, ninguém vai conseguir isentar você das suas próprias obrigações. Porque no fundo como que a gente sugere isso? Estuda a sua dor. Observa pelo que você está sofrendo. Aquilo vai te dar uma dica do que é que você está desgastando no seu ego, né? Então tem gente que é avarento e perde tudo, né? Tem gente que é muito cruel e perde as amizades, né? Tem gente que é glutão e perde a saúde física. Então você começando a falar, olha, é tudo questão do egoísmo isso, né? O que eu faço para trabalhar isso? Sai de si. Essa foi a grande fórmula que foi aplicada de maneira muito prática pelo Bill Wilson, o fundador dos Alcoólicos Anônimos. Ele percebeu como estudante cristão dos grupos Oxford, que praticava o cristianismo não, praticava as orientações do Cristo na época das catacumbas, sem influência ainda da religião cristianismo. Não existia cristianismo, era só a prática cristã. E ele praticava isso da seguinte maneira: toda vez que ele sentia vontade de beber, ele segurava, saía na rua para pegar um alcoólatra que estava na rua caído e levava para casa, dava banho, dava comida, até a pessoa se restabelecer e ficar limpa e sóbria, né? Enquanto ele ajudava o outro alcoólatra, a vontade de beber dele passava. Então, fora da caridade não há salvação. Então, por isso que no meio espírita se preconiza tanto a caridade. Às vezes a pessoa faz caridade de maneira contrariada, né? Eu tenho que ir lá ficar escutando as crianças gritando. Eu tenho que ficar lá dando atenção para os velhinhos. Eu tenho que ir lá ficar montando cesta básica. Está trabalhando o ego, né? Essa contrariedade de podia ficar em casa na laje, comendo churrasco e tomando cerveja, mas não, eu vou lá, né, me contrariar e fazer alguma coisa pelo outro, né, que está largado numa cama e não tem mais nenhum tipo de esperança de um dia subir numa laje e comer carne e cerveja. Você vai sacrificar, né? Sacrifício é aquilo que me torna melhor, aquilo que me torna santo, o seu churrasco, a sua laje, a sua cerveja, para poder auxiliar alguém. Isso é caridade, isso é espírito de serviço, isso é ir desgastando o ego, né? Se desidentificando com as coisas que o ego gosta para fazer com as coisas com o eu se aproxima de Deus. Então, olha lá, raciocina e perceberás que sempre tudo está junto, né? Auxílio e esforço próprio andam juntos, tá? Então, ele dá um exemplo aqui, ó. O costureiro faz a roupa, certo? Ok. Contudo, se você pretende se vestir,
ele não vai ele usar a roupa, certo? Então você vai lá, encomenda a roupa e ele usa a roupa? Não, ele vai dar a roupa para você, né? O médico prescreve a medicação, mas para curar-te, não é ele que tem que tomar o remédio, né? É que ele fala de uma maneira rebuscada aqui, às vezes não dá para entender. Eu vou falar, o médico prescreve a medicação, mas para curar-te, não deve ingeri-la. O médico não é ele que tem que tomar o remédio, né? O professor explica regras, no entanto, não substitui o aluno à cabeça da assimilação dos ensinamentos. Sim, né? Eu vou lá e entendi como é que faz a conta, o porquê do arcadismo, né? O porquê do classicismo da literatura, o porquê do triângulo retângulo. Aí vem os exercícios para eu poder perceber aonde eu aplico isso na vida, o quanto isso faz parte da vida das pessoas, a cultura, a matemática, a física, a química, né? Ou seja, ele explica as regras, mas não é ele que vai pensar por você, para poder assimilar aquela ideia. Então, auxílio e esforço próprio andam sempre juntos. O que significa isso? Não fique esperando que Deus faça as coisas por você e também não queira fazer tudo sozinho sem o auxílio de Deus, né? Isso é o ego se arrogando poderes e direitos que não precisa, né? Ou se despindo de obrigações que é a sua parte de fazer, ok? Isso é interessante, né? Então, você comprou uma roupa, não é, o costureiro faz, mas não é ele que vai vestir. O médico prescreve o remédio, mas não é ele que vai ter que tomar. E o professor explica as regras, mas não é o aluno que tem que treinar, né? Então, ele continua aqui, né? Agradeçamos as contribuições que a bondade divina e a fraternidade humana. Então, olha que interessante. Nós estamos na nova ordem mundial. Muitas pessoas estão reclamando aí dos déspotas do mundo, né? Seja o déspota chinês, o déspota russo, o déspota norte-americano, o déspota brasileiro, mas eles também fazem parte de um processo da bondade divina, certo? Nós estamos em plena guerra geopolítica, ok? E aqui no Brasil, o coração do mundo, a parte do evangelho, não se levantou ainda uma espada, certo? Por isso, essas pessoas, provavelmente por meio de uma coisa não muito agradável, né, estão colocando o país num lugar de fraternidade. A nova ordem mundial é tão e apenas somente uma reorganização dos bens materiais por quem tem competência de cuidar deles, tá? Porque, infelizmente, o brasileiro não sabe o que é nióbio, né? Ele não sabe o que é lidar com as plantas medicinais, não sabe respeitar a própria fauna e flora, né? Mas, de qualquer maneira, não tem problema. Tem quem venha auxiliá-lo a ter um pouco de seriedade, né? O Chico Xavier já tinha comentado sobre isso, né? Que os chineses vão vir aqui para o Brasil, e já estão aí, né? Ensinando ao brasileiro um pouco mais a seriedade do trabalho, né? E os brasileiros vão poder ensinar aos chineses um pouquinho mais do releva, não se leve tão a sério, né? No sentido de não deixa a vida tão cáustica, tão rústica, né? Tudo se interage dentro da ação divina, da bondade divina, mas Deus conta com a fraternidade humana, que é a nova ordem social, porque a nova ordem mundial é apenas um rearranjo para que o planeta Terra consiga receber esses 24 milhões de espíritos desencarnados esperando para encarnar, né? E no mundo da vida mental nossa, também vem a nova ordem social, que é a convivência fraterna entre os povos, ok? Então, vamos agradecer as contribuições que a bondade divina e a fraternidade humana, né, nos estendam a cada passo, né? Faz sentido, né? Mas não nos especamos, né, do dever de servir. Espeque é aquele pauzinho, sabe que você põe para amarrar a barraca, você espeta no chão, puxa o fio para estender a lona, aquilo é um espeque. Então, aquilo que fica parado, firme, não se mexe. Então, não nos especamos, né? Não vamos nos parar diante do nosso dever de servir, voluntariamente, né? Não por obrigação, no bem de todos e a favor de nós mesmos. Porquanto, ele diz aqui, as leis do universo
corrigem o mal onde o mal apareça. Então, com certeza, nós temos um monte de gente má ainda querendo tomar conta do mundo, mas ela só está cega do bem. Então, não esqueça, as leis do universo, é eles que corrigem o mal. Por isso que eu digo para as pessoas, não tomem partido. Tem até aqui uma pergunta que eu vou fazer, que eu vou responder depois aqui, que fala sobre o ego virtuoso e o ego vicioso, né? Então, existem os egos viciosos, que acham que na vida é só viver a carne, que normalmente as pessoas identificam isso com um movimento de esquerda materialista, e existem os egos virtuosos, né, que já identificam Deus, já identificam Jesus, as energias espirituais, né, mas ainda se acham melhores do que os viciosos, né? São os bons, são os maus e os bons, só que aqui são os bons que querem matar os maus, porque os maus a gente entende, né? Eles não são maus, eles desconhecem o bem, porque ainda estão numa primeira fase do desenvolvimento do princípio inteligente que usa o ego para satisfazer as questões físicas. Depois a gente cresce um pouquinho, usa o ego para alcançar coisas espirituais, mas ainda é ego. Se nós queremos sair do império do ego, nós temos que nos contrariar e abrir mão disso, né? Que é a questão da fraternidade, né? Então, nós não podemos parar do sentimento, né, do dever de servir, que foi o que Jesus comentou. Para sair do ego, seja ele vicioso ou virtuoso, temos que servir voluntariamente, né, no bem de todos, né, que é fora da caridade não há salvação. Lembrando que quem vai corrigir as pessoas, e é no bom sentido corrigir, quem vai continuar direcionando essas pessoas para o bem, para o belo e verdadeiro, é o universo, tá? Não é a guerra, não é a sua maledicência, não é o seu controle, não é o seu exército, né? É o universo corrigindo o mal onde o mal apareça, tá? Contudo, ele diz aqui, em matéria de aperfeiçoamento moral, o que significa isso? Deus e a bondade divina jamais constrangem a consciência. Então, quem constrange, quem obriga, quem briga é o ego. Deus não constrange ninguém, né? Ele sugere, né? Ele convida, ele orienta, mas a nossa liberdade de escolha é importante. Por quê? Porque se eu não for livre para escolher, eu não estou desenvolvendo aquela minha capacidade de sentir, pensar e agir no novo nível da escala evolutiva. Tem que ser pela minha esforço pessoal. Por isso que eu não devo ficar parado. Tem a bondade divina, mas tem a minha fraternidade humana que precisa ser desenvolvida. E isso, então, é o que ele chama, por isso que ele colocou como tema principal aqui, auxílio externo e esforço próprio. Hoje, o nosso maior esforço é sair do ego, né? Não é combater o ego vicioso ou se converter numa religião que me dá ego virtuoso. Não, é sair do ego. Como Jesus fez, como deu o exemplo dele. Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Fazendo o quê? Lutando contra Satã. E quem é Satã? Satã é uma palavra que significa ego. Ele estava olhando dentro dele o que ainda ele tinha de nesgas de ego e de personalismo. Tanto que quando ele saiu dessa meditação, que é uma proposta do Hubert Roden, para trabalhar o ego, é a meditação, né? Para você ir se desidentificando com o ego e se identificando com o eu maior, né? Com Deus, né? E, só para encerrar, tem uma colocação final aqui do Emmanuel, né? Ou trabalhamos espontaneamente e progredimos, conquistando a própria elevação, certo? Ou preferimos parar e estacamos em ponto morto. Sim, né? A gente tem o direito de escolher, porque o amor maior, né, as leis de amor jamais constrangem a nossa consciência, mas também eles não nos abandonam, né? Eles sempre nos inspiram. E é claro que quando a gente tem um pouquinho mais de consciência, ele vai nos inspirar ao quê? Ao espírito de serviço, para o qual eu vou ter que contrariar o meu ego. É assim que funciona essa busca do nossa
elevação espiritual, ou como ele diz aqui, auxílio externo, porém com esforço próprio. Sempre estão juntos. Vamos para o Minuto da Mente, que eu já tenho uma série de perguntas aqui para responder. Minuto da Mente. É o espaço do programa em que você participa com a gente de maneira ativa. O programa é ao vivo. Você que está me ouvindo, você pode participar de maneira ativa, mandando a sua pergunta agora para mim, que eu também respondo para você. Lá, entra lá no Facebook, se você estiver assistindo pelo Facebook, olha lá, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, faça sua pergunta, sua colocação, seja pertinente ao assunto ou a qualquer assunto ligado à saúde mental. Respondo para você já. Também pelo YouTube, entra lá no nosso portal Mundo Maior. Também assiste o programa ao vivo e coloca a sua pergunta que já chega já. Tá aí, já está mandando as perguntas aqui para mim. Além das 3 que ficou da semana passada, tem mais 2 que chegaram aqui. Também pode ser pelo WhatsApp. Põe no seu celular esse WhatsApp, 0 operadora 11 99643 3827. Faça sua pergunta que a Thaís já vai mandar aqui para mim. Ou se você não tem nenhuma dessas tecnologias, mas tem um telefone, liga para nós. Tem a ligação gratuita do 0800 979 5011 ou pelo seu telefone 0 operadora 11 2457 5011, que as nossas telefonistas vão carinhosamente receber a sua pergunta e transmitir para mim. Já tem uma pergunta aqui que ficou da semana passada, da Márcia Aparecida da Silva Gilardino, né? Ela, bom dia, doutor. Na atualidade, diante de fatos tão violentos, ela pergunta, existe condição de não escolher o ego virtuoso nem o ego vicioso? Essa foi uma pergunta muito pertinente. Sim, né? A gente não tem que escolher, né? Essa divisão é sempre a maneira pela qual a gente perde a nossa consciência de Deus, das leis de amor, quando a gente toma partido. Porque Deus tem partido? O amor tem partido? Não, né? Tem até um filme, né? Os brutos também amam, né? Então, a condição nossa é elevar-se acima do momento que se passa, né? Mesmo que os egos viciosos fazem coisas que a gente já não precisa mais, a gente compreende, né? É a tal da misericórdia, que eles estão passando por uma fase da evolução do princípio inteligente, em que isso é necessário, certo? Eu não acho mais necessário, tá? E tem um ego virtuoso que não acha isso mais necessário, mas às vezes ele está lá roendo uma corrente. O que é o virtuoso? Nossa, olha lá, os libertinos fazem tudo o que querem. Eu não, eu sou de Deus, está lá reprimindo, provavelmente está ficando neurótico. Então não é nem para soltar a franga, né, e nem para reprimir a franga. Eu tenho que canalizar o meu potencial físico, psíquico, social, espiritual para o egocídio, né? Para a elevação de um padrão mental acima do ego. Então eu vou usar os papéis que o ego precisa, mas para o crescimento do meu eu. Não sou filho, né, das necessidades físicas e psíquicas, não sou refém disso, sei usar isso para o bem do crescimento do meu eu. Então eu vou praticando o egocídio, como as pessoas falam. Então isso não é tomar partido. Eu posso até olhar e perceber que é desagradável, né? A libertinagem como a hipocrisia, né? Aqueles que fingem que não querem, né? Ou reprimem, né? Isso não é bom. Mas, de qualquer maneira, é um processo. Quer dizer, é bom porque está fazendo a pessoa estar evoluindo. Não é ruim em si. É que quando a gente já evoluiu, a gente olha para aquilo e fala, puxa, olha como é que eu era, né? Algumas coisas a gente fica
chateado, mas porque você ainda está julgando, condenando e executando as pessoas de acordo com o seu ponto de vista, do ego. Não. Então, do ponto de vista de Deus, é Ele que tem que avaliar as pessoas, não somos nós, né? É o poder superior, que é o tal do auxílio externo, que vai auxiliar o vicioso, vai auxiliar o virtuoso e vai continuar auxiliando você que já despertou para o eu maior, né? Então, não tome partido. Observe, auxilie, estenda a mão para quem lhe peça ajuda, mas não fique esperando que a pessoa te entenda, aceite o que você está falando e que nem vai fazer o que você está sugerindo, ok? A melhor maneira mesmo que foi feita para se ajudar no processo de evolução é como o Cristo fez, dando exemplo, ok? Outra pergunta aqui, ó, chegou também de São Paulo na semana passada, ela é anônima. Ela diz assim, veio de São Paulo, capital. Doutora, minha filha tem TDAH, diagnosticado com um laudo. Mas quero falar da minha esposa, que teve todos os sintomas de TDAH quando jovem, mas nunca tratou. Agora, adulta, enfrenta um estado de depressão constante. Às vezes fica uma semana sem sair do quarto, sem tomar banho, não consegue dormir nem sem remédio, não consegue dormir sem remédio. Não consigo convencê-la a se tratar, é teimosa ao extremo. Há alguma chance de essa depressão ser sequela do TDAH não tratado? Li recentemente que a suplementação com vitaminas do complexo B, vitamina D e magnésio podem ajudar. Me ajude, doutor. Ó, uma coisa interessante essa sua pergunta, tá? Se o TDAH não é bem assim, tá? Evolui para depressão, então não era TDAH. Tem muitas crianças que recebem esse diagnóstico e a criança é depressiva. O TDAH existe, mas não existe com essa frequência tão grande como as indústrias farmacêuticas induzem aos colegas médicos psiquiatras a acharem que é, através desses laudos que você sugeriu. A nossa atenção, ela pode ficar perturbada por vários fatores. Um desses fatores, que é o mais raro, é uma falha no desenvolvimento de uma parte do nosso cérebro responsável por isso. Isso é raro, tá? A maioria das vezes é uma lesão cerebral, é uma disfunção cerebral com causa externa, ou uma causa que não é no núcleo da atenção do nosso cérebro. E depressão é uma das causas de dispersão da atenção em crianças. A criança não manifesta depressão como manifesta um adulto. Normalmente a criança, quando tem depressão, ela tem angústia. Só que você já percebeu que a criança não pode se dar o luxo, ela não tem esse direito de ficar deitada na cama e não querer fazer nada. O adulto vai lá e pega no pé dela e faz ela levantar e chama de preguiçoso e dá um tapa no bumbum e manda para a escola e pega no pé e cobra e faz aquilo. A criança, ela tenta, ela vai lá, ela faz força, só que ela não tem... A falta de energia mental faz com que ela não consiga se concentrar na escola, né? E ela fica entediada muito fácil. Por isso ela dispersa a atenção. Isso não é TDAH. Ah, mas por que quando eu dou remédio de TDAH a criança melhora? Né? Porque esses remédios são psicoestimulantes. Qualquer pessoa com depressão, se cheirar cocaína, que é um psicoestimulante, melhora também. Por um tempo, depois passa. Então a criança, durante a aula, que é o que se faz, dá remédio meia hora antes de ir para a aula, ela fica bem da depressão. Passa o efeito, ela deprime de novo. Então, cuidado. Provavelmente a sua esposa e a sua filha têm um transtorno de atenção que não é o TDAH, tá? Pode ser que não. Então, é claro, depois de um tempo em adulto, né, a depressão evolui, ela aumenta e aí se sobrepõe à dispersão da atenção. E aí quando a gente fica, olha, era depressão aquilo. Por isso que eu digo que diagnóstico em psiquiatria não se faz por sintomas. Quem faz esse tipo de diagnóstico está equivocado, é ingenuamente influenciado pela psiquiatria norte-americana, que tentou homogeneizar o raciocínio, a arte do exame psíquico, que é feito várias vezes no decorrer da vida de uma pessoa, para que nós possamos ter certeza de qual é o nome da patologia que ele tem. A grande maioria das vezes a gente medica, não é pelo nome da doença, e sim pelo quadro clínico
que aquela doença está apresentando naquele momento. E às vezes o quadro clínico da depressão é a dispersão da atenção, ok? Então, cuidado, tá? TDA e TDAH nem sempre é real e verdadeiro, tá? A Elane Stroider, também na semana passada, falou: bom dia, doutor João Lourenço, você conhece o Amor Exigente? Amor Exigente é uma estrutura de apoio a pais e amigos de pessoas que são dependentes químicos ou que têm algum comportamento fora do contexto, que as drogas também levam a isso, tá? Que foi criado pelo Padre Haroldo e que é muito inspirado nos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. A diferença é que na igreja ou em algum outro lugar onde se usa os 12 Passos como tratamento, não se pode cobrar por isso, porque os 12 Passos é uma proposta dos anônimos, é quebrar a tradição dos anônimos, que é uma coisa totalmente gratuita, feita por amor, né? O amor é que cura, é o espírito de serviço, não é profissional. Então, é claro, algumas pessoas criaram métodos inspirados nos 12 Passos para que isso pudesse ser profissionalizado. Mas o Padre Haroldo criou o Amor Exigente, que ajuda muitas pessoas, principalmente quando tem jovens e adolescentes que às vezes nem usam droga, mas têm graves problemas de comportamento, tá bom? Então, existe sim o Amor Exigente, funciona, e o Padre Haroldo já falecido, né, faleceu com mais de 90 anos, andando de bicicleta, né? E tem uma contribuição muito grande para o mundo. E outra pergunta também foi viajando com o Bira. Ele perguntou assim: amei sua elucidação sobre o Evangelho, me fez ver que eu estudo de forma errada. Gratidão, bom dia. Não é forma errada, são formas diferentes de estudar. Tá? O Evangelho, Cristo não escreveu nada, os evangelistas escreveram, já teve a maneira como cada um interpretou o que Jesus disse, depois escreveram numa língua que foi transcrita para outra língua, que não tinha palavras substitutivas, então a pessoa tinha que entender numa língua e escrever em outra, explicar em outra. Só isso já deturpou um monte de coisas que o Cristo exemplificou. Aí veio a invenção das igrejas, aí chutou o pau da barraca, como a gente diz, né? E hoje tem uma pergunta aqui, ó. Maria Helena Araújo Gomes: quais dias e horários o doutor João fala pela Rádio Boa Nova? Maria Aparecida, né? É uma coisa assim. Bom, é toda terça-feira, às 9 horas da manhã, um programa ao vivo. Tem reprises, que eu não saberia dizer quais são, mas se você entrar lá no site da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, tem lá a grade de horários e a grade de horário dos programas, que não é só o meu, e tem os dias dos reprises, né? E a Ana Paula Moronha, de Limeira, aqui em São Paulo, ela pergunta assim: doutor, a depressão é uma reação diante das dificuldades em lidar com as dificuldades da vida? É uma doença associada à frustração? Essa depressão que você está citando, Ana Paula, é o que nós chamamos de depressão de origem psicogênica, né? Criada pela nossa psicologia, ou seja, uma contrariedade, uma perda, que é uma contrariedade grave, né? Perdeu o emprego, perdeu o esposo, faleceu alguém que você ama, e isso vai te dar uma reação depressiva. Se o teu cérebro é normal, não tem como herança genética depressão, você vai ter um período de depressão, depois ela passa, que é o que nós chamamos de elaboração do luto. Então existem estados depressivos passageiros, porque é em reação a uma situação vivida. Aí então a gente chama de depressão reativa. Às vezes, uma depressão reativa é o gatilho de uma depressão endógena, que estava lá quieta, certo? Assim como, por exemplo, a pessoa tem tendência, traz geneticamente tendência à esquizofrenia, tá? Aí ela usa droga, ou ela passa por um grande trauma emocional, aquilo que estava quietinho aparece, ativa, né? A genética com a epigenética. Mas isso que você está falando, existe sim a depressão meramente psicológica, tá bom? Que é por frustrações. Gláucia Cardoso: bom dia, doutor. Minha família está toda destruída devido ao transtorno de personalidade narcisista do meu pai. O que fazer neste caso? Não fiquem sozinhos, busquem ajuda. Existem psicólogos treinados para lidar
com essas questões que geram no coração e na mente de quem convive com pessoas de comportamento abusivo, tá? Não fique sozinho, pede ajuda. E às vezes tem tratamento para a família, tá? Para poder saber lidar com essas situações e não se sentir mais tão machucado com os comportamentos que são meio que instintivos dessa pessoa. Se você pegar seu pai e mandar para o Alasca, eu dou 1 mês, 2 meses, tem uma família de esquimós lá devolvendo ele com a mesma queixa. Não é nada pessoal. Então não fique sozinho, peça ajuda e busque instrumentos, instruções e instrutores para ajudar a lidar com essa pessoa sem vocês se ferirem, tá? E última pergunta de hoje, Newton Domingues. Com tantas coisas revistas pela história, você não acha que a história humana está para ser escrita? Bom, tem uma novidade na nossa história humana, né? A pessoa que criou pela primeira vez o IA, eu esqueci o nome dele, já deu um depoimento que a IA hoje parece que já está começando a aprender sozinha as coisas. Ou seja, estamos diante de um novo fato importantíssimo na história da raça humana, tá? Que nós vamos ter alguma coisa mais inteligente do que nós. Então, realmente, nós vamos ter que reescrever a nossa história. E a Rosângela Cordeiro diz assim, isso também se encaixa na física quântica, não é, doutor? Sim. Tudo que nós falamos aqui em termos do que o Cristo nos exemplificou na busca da cristicidade, a física quântica só está nomeando com uma nova maneira de enxergar as reações físicas, químicas e biológicas diante de uma realidade maior, que é o fluido cósmico universal que se mantém pelo amor cósmico universal. O programa Mente 5.0 termina aqui. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez e o nosso assunto vai ser Diante da Rebeldia. Até lá! Você acompanhou Mente 5.0.